Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme eu havia dito lá no meu stories, para quem me acompanha, eu ia falar aqui com vocês sobre técnica de negociação. A negociação ela é muito importante, não só no aspecto do direito, mas em qualquer outro ramo da nossa vida. Vocês já pararam para pensar que a gente está o tempo todo negociando? A gente negocia com o filho, a gente negocia com os nossos maridos, com a nossa esposa, né? A gente está sempre de uma forma não racional, mas de uma forma intuitiva, a gente está sempre negociando. Principalmente na área do direito, que a gente tem uma cultura do litígio, isso é muito forte. Na faculdade a gente é ensinado direito material, direito processual, e não nos é ensinado, pelo menos até a minha época não era, nenhuma técnica relacionada à negociação. E a negociação é importante também para os nossos honorários, para a gente saber vender o nosso produto. Não só negociar em relação ao nosso cliente, mas sim saber negociar, né, um dos nossos próprios honorários. O que eu posso dizer para vocês é que a negociação, para mim, ela sempre foi um pouco intuitiva. Ela sempre fez parte de um pensamento e de uma política que a gente adotou no escritório de sempre tentar negociar antes de ingressar com uma demanda ou quando a demanda já estava em andamento, em tentar entender o que aconteceu e se era possível, de alguma forma, a gente conciliar, a gente negociar para pôr fim àquela demanda. Isso a gente vem adotando constantemente no escritório. Para mim, algumas coisas são fundamentais numa negociação e agora eu vou falar de uma forma geral, não somente relacionada ao direito, porque você pensa, eu tenho bastante gente que me segue aqui que não é da área do direito, mas vamos partir do seguinte princípio: se você é um profissional liberal ou se você é autônomo, você precisa negociar o seu produto. No caso de alguns profissionais liberais ou autônomos, qual é esse produto? É a boleira, que faz bolo, que faz os doces, né? No caso de um profissional liberal, é um dentista, é um advogado. O primeiro passo que eu vejo para uma negociação, independente de que tipo que a gente trata, né? Se a gente está falando de uma negociação, por exemplo, de venda do nosso produto, do nosso serviço, ou se a gente está falando de uma negociação no âmbito de um acordo processual ou um acordo para que não haja uma demanda, para mim a primeira coisa que me vem à mente quando se trata de negociação é empatia. Você precisa ter empatia pela pessoa com quem você vai negociar e entender também as expectativas dela. Veja bem, eu não posso tentar negociar com alguém e levar só as minhas expectativas, só aquilo que eu quero. Eu preciso entender principalmente o que a outra parte espera também dessa negociação. O que ela quer, o que ela pretende. Sabido isso, a gente consegue, é o primeiro passo para a gente chegar, né, ali a um acordo. É o primeiro passo para a gente chegar ao fim daquela negociação. Eu tenho que estar bem claro em mente o que de melhor eu posso extrair daquela negociação e o que seria o ideal e o que seria o bom. Até que ponto eu posso chegar nessa negociação. Nem sempre a gente vai conseguir sair de uma negociação com tudo aquilo que a gente esperava. Isso é normal, porque a gente está falando de uma negociação é bilateral, tem partes envolvidas, né? E quando tem partes, é natural que as pessoas pensem de uma forma diferente. Outra coisa que é importante numa negociação, além da empatia, é você ser uma pessoa que chegue no ambiente de uma forma simpática, de uma forma amistosa. Não chegue para uma negociação pensando que você vai ter que brigar para ter aquilo que você quer. Isso não é verdade. Se você chega minado desse sentimento, a chance de que você saia daquela negociação com algo realmente proveitoso é muito pequena.
Quando você vai para uma negociação, você tem que chegar de forma amistosa, cumprimente todos os que estão envolvidos naquela negociação, crie uma identificação com aquelas pessoas. Faça com que elas entendam que você está ali para negociar e não para impor qualquer tipo de pensamento ou para impor aquilo que você quer. Falando agora no âmbito do direito, sempre que você for negociar, claro, é importante seguir os princípios legais da lei, é importante saber até onde você consegue ceder ou não, mas é importante também que você não traga para essa negociação questões de mérito de direito. Se você ficar discutindo questões de mérito, mas meu cliente tem razão, não, a negociação não é para isso. Se é para ver quem tem razão ou não, a gente vai para o judiciário e espera que o judiciário diga. A negociação não é para isso. A negociação é para que as partes cheguem ao consenso e saibam que elas têm um problema que precisa ser resolvido. Talvez não vai atender o interesse de ambos, não, mas vai ser a melhor forma de solucionar certamente aquele conflito, ou, quando não houver conflito, de compor interesses, que é o caso de uma negociação, né? Então, é preciso também na questão da negociação que você entenda que muitas vezes você não vai sair daquela negociação com ela concluída. Algumas reuniões são o primeiro passo para que a gente consiga abrir, né, um certo relacionamento entre as partes, principalmente se é um caso muito conflituoso, saber que você começou uma caminhada e que a negociação ela tem um processo, né? Então, não se sinta de forma alguma, como é que eu posso dizer, desmotivado se na primeira negociação você não conseguiu aquilo que você quer ou aquilo que você esperava. É natural, a negociação ela vai e volta a todo momento, ou ela pode ser consumada numa única vez. Não há como saber disso. Eu já trabalhei em acordos, agora falando mais pro lado do direito, em negociações para não virar uma ação judicial que levou uma negociação, acho que mais de 2 anos, se eu não me engano. E eu consegui negociar entre as partes, consegui compor o interesse deles e a gente evitou uma demanda e foi benéfico para ambos. Outra questão que me veio agora da negociação, é muito importante que você não tome lado na negociação, seja uma pessoa neutra, porque se você tomar partido da negociação, você acaba se contaminando pelo argumento das partes. Isso não é bom. Ainda que você esteja representando um cliente específico na negociação, quando você for entrar nessa negociação, vá despido desse interesse do seu cliente e pense como uma pessoa que é neutra, uma pessoa que está lá para resolver um conflito e não que está representando uma parte ou outra. Isso é muito importante para que você consiga, de uma forma equilibrada, ver os argumentos da outra parte e identificar até que ponto a outra parte ela também tem razão nessa negociação, até que ponto o seu cliente pode ceder, ou até que ponto você acha que não, que realmente essa negociação da forma como está sendo proposta, ela não seria uma boa negociação ou não seria benéfica para o seu cliente. Por fim, que a gente já está em quase 10 minutos, eu acho que eu vou dividir esse assunto da questão da negociação. Eu fico aqui, né, aberta a sugestão, se vocês quiserem enviar mais alguma pergunta ou mais algum tema, à medida do possível eu vou gravando e a gente vai conversando. Para mim é um prazer poder compartilhar um pouco do que eu sei com vocês e espero que de alguma forma esse conteúdo possa ser proveitoso. Até a próxima!